A Assembleia Legislativa de São Paulo acabou de lançar um aplicativo sobre os gastos dos deputados estaduais. Pelo celular, o eleitor pode agora fiscalizar o trabalho de cada um. É uma ferramenta que busca a transparência de uma maneira mais prática e acessível a todos. O aplicativo chama Fiscaliza Cidadão. Basta baixá-lo no celular gratuitamente para ter acesso às despesas dos deputados estaduais de São Paulo. Quando abre, aparecem as fotos dos 94 nomes. Para Rafael Silva, é uma ferramenta importante que motiva os eleitores. Ele vai se sentir motivado porque ele passa a ser um agente, ele passa a participar. O cidadão, quando participa, ele melhora toda a realidade de uma nação. O deputado questionado, ele vai falar, eu gastei isso, gastei aquilo outro. E aí as pessoas vão ter conhecimento de toda essa realidade. O Elson Gasparini também defende a participação popular no dia a dia do deputado. Para ele, a transparência é fundamental para saber a conduta de cada parlamentar. Eu sou 100% a favor da transparência que é resultante agora dessa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o povo vai então comparar quanto que esse deputado gasta, o que ele faz, se ele está aplicando bem a atividade dele na Assembleia. Léo Oliveira segue a mesma linha de pensamento. E para ele é um avanço a população ter acesso a essas informações. O dinheiro não é do deputado, o dinheiro é público, então nada mais justo que a população possa acompanhar para e passo naquilo que é gasto esse dinheiro, ou seja, faz com que todos aqueles que utilizam desse dinheiro possam usar com mais responsabilidade, com mais seriedade. Cada deputado estadual de São Paulo pode gastar até R$ 142 mil por mês e ter até 32 assessores. De janeiro a agosto deste ano, Léo Oliveira usou R$ 96.609 do dinheiro público para o trabalho. Rafael Silva, R$ 148.594. E o Elson Gasparini, R$ 195.353. Com apenas um toque, a gente tem os gastos do gabinete do deputado, como, por exemplo, combustível, telefone, energia e material de escritório. Em outro, fica sabendo quem são os funcionários. Tem uma lista com todos os nomes e novos dados serão incluídos ao longo das atualizações do aplicativo. Para este advogado, a ferramenta é de grande importância, mas ainda falta muito para ser dada toda a transparência que a população cobra. Há que ser feita uma observação. Nesse aplicativo, quando você clica no nome do deputado, aparecem as despesas que ele teve englobadas. Por exemplo, gasto com combustível, R$ 5 mil, é um exemplo. Só que não mostra aonde foi abastecido esse carro, você não tem acesso aos documentos. O importante, se a Assembleia quer realmente fazer a transparência, seria que ela, quando você clicasse em cima desse gasto, que abrissem todos os documentos que comprovassem efetivamente aquela despesa, e não simplesmente um breve resumo. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações desse assunto. Davi? Se tudo é muito simples e pode ser feito pelo celular, aqui ao meu lado está o cientista político José Elias Domingos. José Elias, qual a importância do aplicativo Fiscaliza Cidadão? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos. Eu costumo sempre dizer uma frase que é simples. Por parte do poder público, a transparência, e por parte do cidadão, a desconfiança nunca é demais. No caso, desde a redemocratização, a gente vem tendo algumas iniciativas importantes, né, para poder fomentar essa ideia da transparência e da fiscalização dos gastos públicos, como a lei da transparência, lei do acesso à informação. Então, cada vez mais que a gente cria dispositivos, nesse caso, vinculado à tecnologia de informação e comunicação, que facilita a fiscalização do cidadão, da conduta do político, sempre é bem-vindo. Mas o aplicativo deveria ser mais detalhado? Claro, eu dei uma analisada no aplicativo, eu percebi que ele carece de muitos recursos. Por exemplo, a questão da divulgação do salário dos assessores. São 32 assessores, é o teto, né? Por que não divulgar o salário? Apesar de uma decisão judicial, a Assembleia pode brigar em relação a isso. A questão também dos projetos que são aprovados e que são debatidos. Mais importante do que necessariamente os gastos de gabinete é o cidadão saber como o político se comporta lá dentro. E para saber como ele se comporta lá dentro, a gente precisa saber quais projetos que ele está colocando em prática, qual projeto que ele está colocando para votação, como ele se comporta nas comissões e como ele vota lá dentro. Isso também é importante e falta no aplicativo.
A ferramenta deveria se estender para todos os órgãos públicos? Sem dúvidas, né? Nós estamos falando de uma era onde cada vez mais se busca a informação. A informação em excesso, ele fomenta a cidadania. E uma cidadania plena também, ele fortalece o sistema democrático, que é o que a gente vive atualmente. O aplicativo de fato está aí. Agora resta ao cidadão ter o interesse de usar e fiscalizar os deputados estaduais de São Paulo? Sim, sim. Não basta simplesmente o cidadão ir lá, depositar o seu voto. Ele precisa também, para além disso, ficar atento. Então, o aplicativo ele está aí. Ele precisa ser aperfeiçoado, obviamente. Mas não basta só ele existir. O cidadão precisa também consultá-lo, precisa baixá-lo. É muito simples. No Android, qualquer tipo de celular, você consegue baixá-lo. Mas também, em paralelo a isso, eu acho que as pessoas elas precisam ficar mais atentas. Porque esse tipo de iniciativa ela se esvazia mediante a inoperância do cidadão. Cada deputado estadual de São Paulo pode gastar até R$ 142 mil por mês e ter 32 assessores. São números altos. Como a gente disse, né? Os deputados eles tomaram essa iniciativa importante de criar esse aplicativo. Mas por que eles também não começam a discutir criticamente, por exemplo, a ideia de você destinar quase 35 milhões para propaganda que está sendo discutido lá? Ou então os gastos absurdos anuais da Alesp de 984 milhões. São gastos excessivos. Então não adianta você criar um aplicativo para fomentar a transparência se você gasta em excesso de dinheiro público. É um avanço na transparência, mas que ainda falta algumas coisas. Faltam muitas coisas, a gente tem que aliar vários eixos, participação popular, fiscalização das pessoas em utilizar esse aplicativo e a necessidade urgente de você melhorar e incrementá-lo, ou seja, colocar ele mais disponível, principalmente, novamente frisando, em relação a como os políticos têm se comportado lá dentro. Esse aplicativo tem que mostrar isso. José Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Por si. E até já, Davi.